Desde os primeiros relatos escondidos nos diários esquecidos em fundos de baús carcomidos, sempre existiu um aviso silencioso, um aviso que atravessou gerações, sussurrado entre portas entreabertas e velas quase apagando: nunca pronuncie o sobrenome Maldori após o pôr do sol. Era uma regra tão antiga quanto a própria terra em que aquela família erguera seu império, uma linhagem marcada por pactos proibidos, rituais soturnos e uma maldição que insistia em respirar mesmo séculos depois. Hoje, você está prestes a ouvir a verdadeira história por trás do nome condenado, uma narrativa que foi apagada de registros oficiais, proibida por autoridades religiosas e escondida por sobreviventes que jamais ousaram quebrar o silêncio. Mas agora ela será revelada, desde a primeira sombra até a última vela que se apagou. Prepare-se, pois esta história não é apenas sobre uma família amaldiçoada, é sobre aquilo que continua observando, mesmo depois que todos morreram. E quando você terminar de ouvir, talvez perceba que certos nomes jamais deveriam ser ditos, e que algumas maldições não terminam simplesmente porque alguém deseja esquecê-las. Esta é a história final dos Maldori, e toda história tem um preço. Tudo começou em 1739, quando o patriarca Elias Maldori decidiu expandir suas terras para além das colinas sombrias que circundavam a velha vila de Arvenchire. A região era evitada pelos moradores locais, que juravam ver figuras distorcidas entre as árvores retorcidas, como se as sombras observassem cada visitante. Elias, ambicioso e descrente de superstições populares, ignorou todos os avisos e avançou com homens, ferramentas e arrogância típica dos que acreditam ter controle sobre aquilo que não compreendem. Foi durante a construção da nova mansão que eles encontraram a cripta subterrânea, lacrada com símbolos arcanos entalhados na pedra, símbolos que nenhum dos trabalhadores soube identificar, mas que fizeram todos recuarem instintivamente. Elias, cegado pelo desejo de poder, mandou abrir a cripta e remover tudo que estivesse lá dentro. Dizem que a primeira porta, ao ser forçada, liberou um odor de terra antiga, quase viva, como se algo respirasse ali dentro havia muito mais tempo do que deveria. E foi então que a maldição despertou, silenciosa, sorrateira, como o primeiro toque gélido de um pesadelo que não se percebe chegando. Naquela noite, Elias Maldori sonhou com um homem encapuzado, com o corpo coberto por marcas idênticas às que estavam na cripta, marcas que pulsavam como carne viva. A figura estendia uma mão esquelética e sussurrava um nome impossível de pronunciar, um som que parecia corroer as paredes do quarto e ecoar dentro do crânio de Elias. Ao acordar, ele encontrou suas janelas abertas, as cortinas agitadas por um vento que não deveria existir, e marcas de arranhões profundos no chão, como se algo tivesse sido arrastado ali. Nos dias seguintes, os trabalhadores começaram a desaparecer. Alguns eram encontrados vagando pela mata, com os olhos brancos e a boca murmurando frases desconexas. Outros jamais retornaram. A vila entrou em pânico. A família Maldori, entretanto, continuou a obra, pois Elias afirmava que tudo não passava de histeria coletiva. Mas sua esposa, Helena, sabia que algo sombrio havia entrado na casa. Ela ouvia passos arrastados de madrugada, sentia presenças atrás de portas fechadas e via vultos que nunca revelavam o rosto. Foi Helena quem percebeu primeiro que a maldição não apenas seguia a família, ela se alimentava dela. Quando a mansão ficou pronta, começou o verdadeiro terror. A casa, enorme e imponente, foi construída exatamente sobre o espaço proibido onde a cripta fora encontrada. A partir da primeira noite, a família Maldori notou que nenhuma vela conseguia permanecer acesa por mais de alguns minutos, e que os espelhos começavam a escurecer sem explicação, refletindo apenas vultos indistintos atrás de quem se olhasse neles. O filho mais velho, Adria, passou a caminhar enquanto dormia, com os pés imundos de terra, como se visitasse a cripta todas as madrugadas. A filha mais nova, Elise, conversava com alguém que chamava de o homem sem rosto, descrevendo-o como alguém que ficava parado ao lado de sua cama, respirando fundo, observando cada detalhe de seu sono. Helena tentou convencer Elias a abandonar a casa, mas ele se recusava. Dizia que não perderia tudo por causa de fantasmas inventados. Porém, foi ele mesmo quem encontrou o corpo do irmão, Thomas, completamente paralisado no fundo da escada,
com a expressão congelada de alguém que viu o impossível antes de morrer. E entalhado em seu peito, com precisão inumana, estava o símbolo da cripta. A partir daquele momento, a linhagem Maldori começou a cair, um membro por vez, sempre de mortes inexplicáveis, sempre com o mesmo símbolo marcado na pele, um símbolo que parecia crescer, se espalhar, como se tivesse vontade própria. Os relatos da época descrevem noites em que a mansão inteira tremia, como se algo caminhando abaixo da casa empurrasse as fundações. Outros relatam vozes vindas das paredes, chamando cada membro pelo nome completo, inclusive o sobrenome proibido, com uma entonação que lembrava uma mistura de súplica e ameaça. Helena foi a que mais sofreu. Ela viu sua filha ser levada para dentro de um quarto escuro cuja porta se fechou sozinha. Quando conseguiram abri-la, Elise estava sentada no chão, sorrindo de um jeito que não era dela, repetindo: "Ele está quase acordando, ele está quase aqui." Elias, tomado pelo desespero, tentou queimar os símbolos da cripta, destruir cada pedra encontrada. Mas cada tentativa só tornava as manifestações mais intensas, como se a própria maldição se irritasse com a resistência. E foi então que eles entenderam: não se tratava apenas de uma família amaldiçoada, mas de um pacto antigo, e algo estava cobrando sua dívida. Os registros finais da época mostram que Elias, completamente tomado pelo terror, procurou o único homem que parecia saber a verdade, um eremita chamado Mordecai, que vivia escondido na floresta e era tido como louco por toda a vila. Mordecai revelou que a cripta não era um túmulo, mas uma prisão. Ali estava selado um ser ancestral, um espírito de escuridão que dominava pactos de sangue e destruía linhagens inteiras para se fortalecer. E foi Elias, ao abrir aquela porta, quem libertou parte de sua essência. Para selá-lo novamente, seria necessário um sacrifício voluntário. Alguém da própria linhagem Maldori deveria oferecer sua vida e pronunciar o nome esquecido da entidade, fechando o ciclo. Mas pronunciar aquele nome significava permitir que a entidade tomasse algo mais precioso que a vida, a alma. Helena, percebendo que a família estava condenada, ofereceu-se antes que Elias pudesse impedir. Naquela noite, ela desceu sozinha à cripta, carregando uma vela que tremulava como se lutasse para continuar existindo. O que aconteceu lá dentro ninguém viu. Apenas ouviram um grito, e depois um silêncio tão profundo que parecia engolir o ar. Na manhã seguinte, Helena foi encontrada no centro da cripta, com o corpo intacto, mas sem qualquer brilho nos olhos. Elias, destruído, tentou reconstruir a vida, mas a maldição não cessou. O sacrifício de Helena havia selado parte da entidade, mas uma fração dela permaneceu ligada ao sangue Maldori. Durante séculos, os descendentes continuaram sofrendo mortes inexplicáveis, visões, alucinações, desaparecimentos. O sobrenome tornou-se sinônimo de desgraça, e famílias inteiras passaram a esconder o nome verdadeiro para evitar o destino que pareciam carregar desde o nascimento. Alguns tentaram fugir para outros países, outros mudaram de identidade, mas a sombra sempre os encontrava, às vezes na forma de pesadelos tão reais que deixavam marcas no corpo pela manhã, outras vezes através de sussurros que repetiam o nome proibido, como se a entidade estivesse contando cada geração restante. E quanto mais o tempo passava, mais a maldição se fortalecia, como se aguardasse o momento perfeito para despertar completamente. A mansão, hoje em ruínas, ainda repousa sobre a cripta. E muitos juram que, em noites sem lua, é possível ouvir Helena chorando lá dentro. Com o passar dos anos, arqueólogos, caçadores de mistérios e curiosos tentaram explorar as ruínas da mansão Maldori, mas poucos conseguiram permanecer ali por mais de alguns minutos. Equipamentos falhavam, sombras eram vistas nas janelas quebradas, vozes sem dono ecoavam pelos corredores destruídos. Em uma das últimas expedições registradas, investigadores encontraram marcas frescas nas paredes da cripta, como se unhas humanas tivessem arranhado a pedra tentando escapar. Uma câmera de vídeo abandonada capturou algo ainda mais perturbador: uma figura feminina parada no centro do salão, imóvel, com o vestido antigo de Helena, encarando diretamente a lente, mas sem rosto, apenas uma massa escura ondulando, como fumaça sólida. O vídeo termina com o equipamento caindo no chão, seguido por respirações ofegantes e um sussurro:
Ele acordou. Desde então, nenhuma equipe voltou lá. Mas moradores afirmam que a entidade agora vaga além da casa, seguindo pessoas que ousam investigar o nome Maldori. Dizem que basta ouvir a história por completo para atrair sua atenção. E se você chegou até aqui, talvez ele já esteja escutando. E assim termina o relato da maldição da linhagem Maldori, uma história enterrada, esquecida e silenciada por séculos, mas que continua viva em cada ruína, cada sussurro e cada sobrevivente que tenta avisar aqueles que ousam buscar respostas. Se você ainda está ouvindo, lembre-se, nomes carregam poder, e algumas histórias permanecem despertas mesmo após o último capítulo. Nunca pronuncie Maldori após o pôr do sol, nunca retorne à cripta, e jamais ignore o som de passos atrás de você enquanto escuta este vídeo. Agora, antes de ir embora, respire fundo, acenda uma luz e continue mergulhando no desconhecido, porque se você gosta de histórias sombrias como esta, o próximo vídeo do canal Herança Maldita vai te levar ainda mais fundo no terror. Clique agora para assistir outro caso assustador, mas vá preparado, algumas maldições gostam de quem presta atenção.